Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Bem, nós temos aprendido e falado sobre que existem fatores que eles podem nos proporcionar ou conduzir a viver uma vida saudável, que são os tais bens essenciais à vida, sem os quais nós não poderemos viver. Mas também existem fatores negativos que eles nos impedem de viver uma vida saudável. E hoje eu quero falar sobre a ira. Estarmos irados, ou seja, zangados, aborrecidos, chateados, indignados. Nos zangamos apenas por duas coisas, por tudo e por nada. Ou seja, às vezes andamos sempre tão zangados com a vida, zangados connosco próprio, zangados com Deus, zangados com tudo e com todos e às vezes até zangados com um cachorrinho. Nós estamos sempre zangados, mas porquê? Porquê é que andamos irados e zangados? Nós nos zangamos com a fila de trânsito, nós nos zangamos com a fila no supermercado, nós nos zangamos por ver 10.000 intervalos de publicidade nas séries de televisão. Ou seja, essa ira, ela não nos faz nada bem, ela até nos faz ficar com rugas, sabia? Então não devemos andar irados, porque a ira, ela nos impede de viver uma vida saudável. Vamos ver aqui na Palavra de Deus, Ele nos ensina o que é que nós devemos fazer com a ira. Ou seja, a ira quer dizer nós estamos aborrecidos, ou zangados, ou estressados. Bem, Deus diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te apresses a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Quando nós nos iramos com facilidade, quando nós nos zangamos com facilidade ou ficamos aborrecidos, nós estamos a ser tolos. É verdade, porque assim a Palavra de Deus nos diz. E até porque nós podemos analisar isso em nós mesmos e nos outros, devemos tirar exemplo para nós. Que nós somos tolos quando nos apressamos a nos zangar, quando nos apressamos a nos airar. Não devemos nos apressar a irar, mas devemos deixar essa ira, abandonar o furor, andarmos sempre furiosos, zangados por tudo e por nada. Deus também diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, quando nós dizemos palavras duras, ela vai suscitar essas palavras duras, ela vai suscitar a ira para os outros que ouvem e até para nós mesmos. Então, devemos ter esse cuidado, não pronunciar palavras duras, mas a falar palavras brandas, palavras agradáveis, palavras com espírito de mansidão, para que não nos apressemos a irar-nos. Na verdade, Deus diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Porque se nós nos predispusermos a ouvir primeiro e a meditar naquilo que nós vamos responder, nós não nos iramos com tanta facilidade. Devemos ser prontos para ouvir e não devemos ser apressados para falar ou para nos irarmos. Porque muitas vezes a ira também provém das palavras que nós proferimos, como nós acabamos de ver. Uma palavra branda ou uma palavra dura, ela vai suscitar a ira ou vai acalmar, apaziguar a situação. Então nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para nos irarmos, não nos apressar a irar. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós somos prontos para falar e tardios para ouvir. Então devemos fazer esse exercício diariamente para que nós possamos viver uma vida saudável. Em Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o que é que então quer dizer? Podemos irar ou não, afinal? Porque aqui diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irar, quem não tem um momento de desespero perante uma situação que surge, que nós ficamos aborrecidos ou desanimados, irados até, muitas vezes indignados com injustiças e situações que surgem ao longo da vida. Sim, ninguém está livre de ficar irado ou zangado, mas o pecado está em permanecer irados. Porque aqui Deus nos ensina, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós não devemos ir deitar ou dormir irados e zangados com aquela situação ou pessoa. Não se ponha ao sol quer dizer que não devemos deixar para o dia seguinte aquele sentimento de ira no nosso coração. Também aqui nos mostra e ensina que nós devemos resolver as situações. Não devemos deixar situações por resolver durante muito tempo. Não devemos deixar situações por resolver que nos inquietam, que nos incomodam, nos aborrecem e causam ira no nosso coração. Devemos resolver essa situação com a maior brevidade possível. Não se ponha o sol sobre a nossa ira. Não devemos nos ir deitar com situações por resolver ou com esse sentimento de ira no nosso coração. Nós devemos ir dormir tranquilos. Até porque Deus diz assim, em Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam nos seus caminhos ou que executam astutos intentos. Ou seja, nós não devemos nos indignar, inquietar, irar por certas e determinadas situações e pessoas que executam astutos intentos ou coisas mal feitas, os malfeitores. Muitas vezes nós ficamos indignados e irados e vamos dormir com aquela ira no nosso coração. Mas, na verdade, Deus diz para nós descansarmos no Senhor e esperarmos nele, não nos indignarmos por qualquer situação. Deus também diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão. Ou seja, a ira também vai originar contenda e não convém nós contendermos. Porque a ira, ela nos impede de viver uma vida saudável. Deus também diz que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. Mas muitas vezes é isso mesmo que nós fazemos. Murmuramos e somos conflituosos com todas as coisas, situações e pessoas que surgem ao longo da vida e ao longo do dia. Mas Deus diz para nós fazermos o contrário. Não devemos murmurar, não devemos andar em contendas, não devemos andar irados. Mas sim, devemos fazer todas as coisas com amor, com mansidão, com gratidão no nosso coração. Em tudo, dai graças, para que então podemos aprender como viver uma vida saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.